Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bênção poder estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande, um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, com irmãos, amigos. Pastor Alex, pastora Tamara, obrigado pelo carinho, viu? Que Deus continue abençoando vocês, o ministério de vocês. Vocês são uma bênção, vocês sabem disso. Se alguém tiver dúvida disso, é porque não conhece vocês. Mas vocês são uma bênção. Eu quero louvar muito a Deus por essa oportunidade. Dizer para os irmãos que Deus está de forma tremenda nesse lugar. Desde quando começou a primeira oração de joelho, Deus já começou a trabalhar nesse lugar. Nós já podemos sentir a presença do Senhor. E eu estou falando isso sem demagogia. Estou falando isso de verdade, porque eu prego em muitos lugares. A pastora Tamara também, ela prega em muitos lugares. Ela sabe. Não é todo lugar que você sente isso aqui não, meus queridos. Tem muitos lugares que Jesus já está lá do lado de fora. A presença de Deus já está longe. Mas eu louvo a Deus que do início da oração inicial até agora, Deus está presente neste lugar. E eu tenho certeza plena que nessa manhã você vai sair daqui renovado, edificado, restaurado, curado, abençoado e cheio do Espírito Santo de Deus. Oramassui calamanchori bicalamassai. Porque tem uma glória pairada sobre esse lugar. E só não recebe, só não se enche quem não quer. Mas o Senhor falava ao meu coração que Ele marcou um encontro conosco nessa manhã. E Ele quer encher a cada vida com a presença dEle. Ele quer encher a cada vida com o Espírito Santo dEle. Meu querido, minha querida, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é totalmente diferente. Uma pessoa que louva, que ministra, uma pessoa que dirige o culto, uma pessoa que prega, ela é totalmente diferente quando ela é cheia do Espírito Santo. E o Senhor nessa manhã, Ele quer nos encher com o Espírito, Ele quer nos encher com a graça, e Ele quer nos encher, oh glória. Oramassui de calamanchori bicalamassai. Ele não só quer que você venha na igreja, mas Ele quer te encher na igreja. Ele não só quer que você seja crente na igreja, mas Ele quer que você seja cheio fora da igreja. Uma pessoa cheia, eu aprendi isso há muitos anos atrás, uma pessoa cheia, ela consegue impactar essa região todinha aqui do Parque Novo Mundo. Uma pessoa só. Deus nunca precisou de multidão, Ele sempre contou com um só. Abacuque 3:2 fala: vive esta obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e faz ela ser conhecida. Através de Abacuque, Deus avivou a nação de Judá. Deus, Ele quer levantar você e avivar a sua região, o seu bairro, a sua casa, a sua família. Deus, Ele não quer que você fique somente sentado, se enchendo e parado. Não, Deus quer te encher para você edificar a vida de alguém. Amém? Quem recebe essa palavra de Deus? Evangelho escrito por Lucas, Evangelho de Jesus Cristo escrito por Lucas, capítulo 4, o versículo é o 25, o 26 e o 27, somente 3 versículos. Glória a Deus, estou muito feliz em retornar a esta casa, da onde eu fiz parte, né? Fiz parte desta casa, fiz parte mesmo, quase um ano, né, pastor Alex, pastora Tamara? E durante esse um ano, o pastor Alex, coitado, sofria, né, me carregando, né? Todo culto tinha que me carregar, me pôr no carro, chegar aqui na igreja, me pôr na cadeira, aí depois do culto me pôr no carro de volta, chegar em casa, me pôr na cadeira de novo. E fora as outras coisas que tinha por fora, né? Que ele sempre levava eu e a pastora Eli para comer, para fazer alguma coisa fora. E ele me carregava como um pai carrega um filho. Eu estava pensando hoje lá em casa e estava analisando e falando: rapaz, é difícil ter pastor assim, sabia, hoje em dia? É difícil ter pastores assim. Então vocês estão no lugar certo e vocês são privilegiados, porque vocês têm um casal de pastores que não só está com vocês quando vocês dizimam. Vocês têm um casal de pastores que não só está com vocês na hora do churrasco. Você tem um casal de pastores que não só está com você na hora da bênção, mas eles estão com você na hora da luta, na hora da enfermidade, na hora do desemprego, na hora da dificuldade, e levava a cesta básica para mim todo mês. Você está pensando o quê, rapaz? Esses pastores aqui é top demais. Oh, aleluia. Se um dia eu sair de lá, não tiver lugar para ficar, eu volto para cá. Oh, glória. Porque vida com Deus é uma vida saudável. Oh, glória. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Irmãos, acharam a palavra?
versículo 25, 26 e 27. Diz assim o título: Jesus é expulso de Nazaré. O 25 diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amém? Pode se assentar adorando ao Senhor. Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa que está aqui comigo, a pastora Eli. Deu trabalho para ela levantar hoje, viu, pastora Tamara? Deu trabalho. Mas está aqui com a gente hoje, meu amigo Alisson, que sempre tem me levado para pregar já faz alguns anos. Meu irmão Romildo também, está começando na caminhada cristã agora. Deus abençoe. Minha amiga, meu amigo está lá atrás, pastor André, os irmãos aqui que congregamos junto, Ivanilda, a esposa dele, que benção. A Bia é mais crente do que todo mundo que está aqui, viu? Não brinca com essa mocinha aí não, que a bicha é crente, né, pastor Alex? Ela é mais crente até do que eu, do que qualquer pessoa que está aqui. Ela é uma benção, viu? Deus abençoe a sua vida. Aplauda o Senhor pela palavra dele nessa manhã. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante de uma palavra escrita pelo médico amado Lucas, e no capítulo 4, no início, você vai ver ele citando que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Aqui já no versículo 14, ele diz que Jesus, pela virtude do Espírito, foi enviado para Galileia. Então nós vemos que Jesus, ele era uma pessoa que ele foi totalmente dependente do Espírito Santo. Nenhuma coisa que Jesus realizou foi pela sua divindade, porque ele tinha que realizar tudo como homem e na dependência do Espírito Santo. Nenhuma das coisas, nenhum dos milagres, nem andar sobre as águas, nada do que ele realizou foi algo divino, da sua natureza divina. Foi tudo pelo poder e a virtude do Espírito Santo. Você vai ver que em Atos 10, 38 fala que Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus ele era totalmente dependente do Espírito Santo. E eu me deparo com isso, e isso me dá uma preocupação. Por quê? Porque se Jesus, sendo o Deus homem na terra, ele foi dependente do Espírito Santo, como eu e você não vamos depender do Espírito Santo? Como eu e você vamos achar que nós conseguimos fazer alguma coisa sem o Espírito Santo? Eu fico vendo algumas pessoas hoje em dia que elas se aplicam aos estudos e elas se aplicam à teologia, e elas chegam num patamar que elas acham que elas não precisam mais do Espírito Santo para ministrar. Elas acham que elas não precisam mais do Espírito Santo para fazer a obra. Eu fico vendo algumas pessoas que elas trabalham no Ministério do Louvor, elas estudam a letra, elas estudam canto, elas estudam um monte de coisa, mas parece que chega um nível na vida delas que elas se esquecem que até para louvar ela precisa do Espírito Santo. Eu vim aqui nessa manhã ministrar uma palavra de Deus para alguém que ainda depende do amigo Espírito Santo, que ainda pede ajuda para ele, que ainda pede o consolo dele, que ainda pede direção para ele, e que ainda pede para ele pela manhã: Espírito Santo, bom dia, passa o dia comigo, porque eu preciso do Senhor. Oh glória! No nascimento de Jesus ele dependeu do Espírito Santo, que ele nasceu da mulher com a ajuda do Espírito Santo. No decorrer do tempo do ministério de Jesus, ele precisava, para fazer milagre, ele precisava da potência, da virtude, do dunamis que o Espírito Santo concedia para ele. Então nós que estamos aqui nessa manhã, nós precisamos entender uma coisa: o que é prioridade para nós? A prioridade é o nosso carro, a prioridade é a nossa casa, a nossa saúde, a nossa família, o nosso dinheiro. A nossa prioridade tem que ser o Espírito Santo. Nós temos que chegar num nível que o nosso corpo tem que se tornar templo do Espírito Santo. Nós temos que respirar por Ele, nós temos que acordar por Ele, dormir por Ele, andar por Ele. Nós temos que ser dependente dEle 24 horas por 48. E nós não podemos de maneira nenhuma entristecer Ele e perder a presença dEle. Porque tem muita gente na igreja que já entristeceu tanto o Espírito Santo e que ainda acha igual Sansão, que tem a presença, mas já perdeu ela faz tempo. Mas nessa manhã o Senhor vai renovar a presença do Espírito Santo na vida de cada um que está aqui. A Bíblia fala que Jesus é conduzido pelo Espírito para Galileia, e chegando na Galileia ele vai
a sua terra onde ele cresceu, Nazaré. Ali morava a sua mãe, ali moravam os seus irmãos, as suas irmãs. E a Bíblia fala que ele chegando em Nazaré, ele faz uma coisa que era de costume dele. Ele vai à sinagoga, ao sábado, como ele fazia sempre, praticamente quase todos os sábados. Isso é para alguns crentes que querem ficar participando de culto por live. Isso é para alguns crentes que querem ficar participando de culto em casa. Isso é para alguns crentes que querem ficar fazendo campanha em casa. Isso é para alguns crentes que acham que não precisa de vir na igreja, que só em casa ele já é crente. Jesus estava todo sábado, como de costume, na sinagoga, ouvindo a Torá, ouvindo a palavra, ouvindo a lei de Deus. Ele, como a própria palavra, tinha que estar lá. Imagina eu e você, hein? Sabemos que a sinagoga ela deu início na época do cativeiro babilônico. Assim que eles voltaram para Judá, eles não tinham conforto do templo, eles não tinham o privilégio de estar na casa do Senhor, como nós hoje estamos aqui nessa manhã para adorar o Senhor. Então eles acharam por bem criar sinagogas em vários lugares, e nessas sinagogas tinha um culto somente no sábado, e ali no sábado era explanado a lei, os profetas, as escrituras e a Torá. Era explanada ali, nos sábados. E a Bíblia fala que Jesus ele tinha esse costume. E nesse dia, nesse sábado, ele vai até a sinagoga de Nazaré, onde ele cresceu. E ele chegando lá, as escrituras falam que as pessoas que estavam na direção do culto, olhou para ele e convidou ele para ministrar, para deixar uma palavra. E pegaram um livro, que era um rolo, naquela época o livro era um rolo, cada livro era separado em rolos. Aí pegaram o livro do profeta Isaías e trouxeram até a mão de Jesus. E Jesus desenrolou e puxou até aquela parte. Isaías 61, versículo 1 e o versículo 2, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar os cativos, oprimidos, pregar as boas novas e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele enrola o livro de volta, entrega para o dirigente da sinagoga, e a Bíblia fala que ele diz assim: hoje essas escrituras estão se cumprindo em mim, oh glória. O Senhor falava ao meu coração que essa manhã é manhã de cumprimento de escritura, é manhã do Senhor se lembrar daquilo que Ele falou para você, é manhã de palavra que foi liberada para você, ao seu respeito, a sua casa, a sua família, começar a se cumprir a partir de hoje. Porque a escritura que é escritura tem que se cumprir, senão é balela, é conversa fiada. Então nós rasga e joga tudo fora, tá? Escritura que é escritura, palavra que é palavra, palavra que é de Deus, palavra que é vida eterna, palavra que vem do trono, que vem do altar, que vem de Deus, ela precisa se cumprir na minha vida e na vida de vocês também. A Bíblia fala que Jesus fala: a partir de hoje, agora, nesse momento, está se cumprindo as escrituras a qual Isaías profetizou no seu capítulo 61, no seu versículo 1 e no seu versículo 2. Era uma profecia messiânica. Nesse momento que Jesus falou isso, alguns ficaram espantados. Mas ele é louco? Como ele está falando isso? Ele está pegando uma profecia messiânica e falando que está se cumprindo nele? Então ele está querendo dizer que ele é o Messias? Aí eles começaram a indagar, aí eles começaram a questionar: mas peraí, ele não é o filho de José? Peraí, ele não é o filho de Maria? Peraí, os irmãos dele não estão aqui com a gente? As irmãs dele também? Ele não era carpinteiro? Como é que agora ele está falando que as escrituras de uma passagem profética para o Messias está se cumprindo na vida dele? Meus queridos, essa palavra ela é tão maravilhosa que ela não só se cumpriu na vida de Jesus, ela se cumpre até hoje nas nossas vidas. Porque do mesmo jeito que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, nós também somos ungidos pelo Espírito Santo. É que a gente gosta muito de se diminuir, de se dar de coitado, de se achar incapacitado. Mas todos nós que estamos aqui, que temos Jesus, que temos o Espírito Santo, que descemos as águas batismais, que fazemos parte de uma igreja, nós temos a capacidade, a unção que vem através do Espírito Santo para pregar os cativos, oprimidos, dar vista ao cego, curar os enfermos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Então olha para o seu irmão e diga para ele: o que você está esperando para cumprir o seu chamado? O que você está esperando, meu irmão Ivanildo? Está pregando já, meu irmão? Ô meu irmão, o que você está esperando, meu querido? Eu estava ali no meu canto, Deus falou para mim: pergunta para ele que você está duvidando, mas você não... Então pergunta, ele não está pregando ainda não.
Aí eu estou perguntando, você está me respondendo. O Senhor fala ao meu coração que chegou a sua hora. Chegou o teu tempo, Deus tem algo com você, Deus tem algo com você na palavra. Ah, pastor Daniel, mas eu leio, eu não entendo. Deus vai abrir o seu entendimento a partir de hoje, porque você tem um chamado, e você não tem um chamado para ficar sentado, você tem um chamado para exercer, para fazer a obra do Senhor, para proclamar a palavra, e o Espírito do Senhor nessa manhã, Ele está te ungindo, oh glória, Oramassui Kamandevassai, oh aleluia. A Bíblia diz que Cristo fala, está se cumprindo em mim as escrituras que Isaías profetizou. E a Bíblia fala que ele entrega o rolo ao chefe, dirigente da sinagoga, e ali ele se assenta. Você vê que o costume da leitura da palavra em pé já vem da sinagoga? Porque na hora de ler, Jesus estava em pé. Quando ele terminou de ler, que ele entregou o livro, o rolo para o dirigente da sinagoga, agora ele se assenta. E ali ele vai começar a ensinar aquilo que Deus já tinha ministrado no coração dele. A Bíblia fala que Jesus, ele começa dizendo assim: tudo isso que foi falado aqui está se cumprindo hoje, nesse momento, nessa hora. Alguns começaram a indagar e falar que já conheciam ele, conheciam a família dele. Aí ele pega e olha para eles e fala assim: eu sei que vocês vão falar. Vocês vão dizer o seguinte, um provérbio vocês vão dizer: ei, médico, você cura um monte de gente e não cura a si mesmo? E não vai fazer as coisas que você fez lá na Galileia, na Cafarnaum, os milagres que você fez em Cafarnaum, você não vai conseguir fazer aqui na sua mesma terra, na sua mesma pátria? Jesus olha para eles e dá uma resposta bem branda, e fala para eles assim: um profeta não tem honra na sua própria pátria. Isso nós vivemos isso, eu já vivi isso, nós vivemos isso na nossa casa, na nossa família, com nossos amigos. Às vezes as pessoas veem que nós somos de Deus, elas conseguem chegar, elas vê nós orando, elas vê nós jejuando, buscando a palavra, vindo na casa do Senhor, dando um bom testemunho, mas parece que eu não sei o que acontece. Nós fala e nós não somos ouvidos. Aí vem alguém de fora, um missionário, um pastor, que às vezes não está nem com a vida com Deus como nós estamos. Aí ele chega, abre a boca e fala, a pessoa chora, fica de joelho, aceita Jesus. E Deus me fez lembrar do meu sogro, falecido meu sogro, seu Elcio, pai da minha esposa. Ele estava há uns 10 anos atrás, mais ou menos, acho que deve ter sido isso, 9 anos atrás. Ele estava no hospital, ele estava muito doente, os médicos falaram já que não ia ter jeito. E ele via a minha vida com Deus, e eu falava para o camarada, ele dava risada, ele não estava nem aí para mim. Eu falando, e um cachorro latindo, o cachorro tinha mais prestígio do que eu. Aí chega um outro pastor que eu conheço a vida dele, lambão, trabalhoso, não ora, não lê Bíblia, não faz nada. Ele falou uma palavra toda desconcertada, toda torta, errada, e falou: você quer aceitar Jesus? Meu sogro falou: eu quero. Começou a chorar. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? É teatro? É novela da Globo? O que está acontecendo? Então nós um dia, ou uma hora ou outra, nós vamos viver essa palavra. O profeta não tem honra na sua própria casa, o profeta não tem honra na sua própria pátria, mas mesmo assim o que nós temos que fazer? Temos que orar, temos que fazer propósito, e temos que continuar falando, até que uma hora vai surtir efeito. Chega uma hora que Deus estreita tanto negócio, que não vem missionário, não vem pastor, não vem ninguém de fora. Aí eles olham para nós e falam: é você mesmo, não tem jeito. Ora aqui por mim, me dá um abraço, fala uma palavra para mim. Esse tempo atrás nós passamos um processo com meu cunhado, irmão da minha esposa, o Mateus. Ele estava afundado na droga, fumando crack, fumando tudo. Acho que você lembra, né, pastor Alex? Estava terrível, tinha gente já falando que ele ia morrer, que não ia durar muito, que não sei o quê. E algumas vezes aconteceu problemas com ele. E ele foi levado até o PCC, e o meu cunhado mais velho teve que entrar no meio, e o meu cunhado tinha que bater nele, o mais velho tinha que bater no mais novo. Para quê? Para os caras não colocar a mão nele. E aí um dia eu estava lá em casa, e ele do nada falou assim: eu quero que você ore por mim. Eu falei: você tem certeza? Ele falou: tenho. Aí nós fomos para o quarto, aí minha sogra veio, ele falou: você não. Ele falou para a mãe dele: você não, só ele. E ali ele sentou, eu orei por ele, uma oração bem abençoada. E ali eu falei para ele, eu falei: ô Mateus, Deus falou ao meu coração que ele vai dar um break em você. Ele vai parar você. Ele olhou para mim assim, eu falei: eu não sei explicar como vai acontecer isso, eu só sei que Deus falou que ele vai te brecar e ele vai te parar.
Meus queridos, passou cerca de umas 2 semanas, o jovenzinho de 17 anos, já tinha ido para a FEBEM, estava quase morrendo na mão dos outros. Ele se trancou dentro de casa, ficou 2 anos trancado, sem usar droga, sem beber, sem fumar cigarro, sem nada. E hoje está liberto, trabalhando e uma benção, oh glória a Deus, aleluia. Então vai chegar uma hora que o negócio estreita, aí não vai ter ninguém, mas vai ter você. Mas enquanto isso, vai pedindo força para Deus, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil você dar um testemunho de crente no meio da sua família. E às vezes você querer abrir a boca, eles querer te criticar, eles querer te julgar, eles querer falar quem é você para falar isso para mim. Mas continue firme, continue. Jesus passou por isso, nós também vamos passar. Jesus falou: como vocês querem que eu faça os milagres que eu fiz em Cafarnaum aqui, se vocês não acreditam? Se vocês não creem que eu sou profeta? Porque eles imaginavam que de Nazaré não poderia vir coisa boa nenhuma. Mas veio, não veio qualquer coisa. Veio o Messias, ele veio lá de Nazaré, o Filho de Deus, do Deus vivo. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala isso para eles. Eles ficam meio que encucados. Aí Jesus pega e volta de novo para as escrituras. Porque pensa num camarada que gostava de pregar a palavra, era Jesus. Se você estudar os evangelhos, você vai ver que a maioria das ministrações dele, ele trouxe lá do Antigo Testamento. Ele trouxe da lei, ele trouxe dos profetas, e ele trouxe dos salmos e das escrituras. Uma pessoa que mais citou o Antigo Testamento foi Jesus. Aí vem pessoas no dia de hoje querendo anular o Antigo Testamento e falando que só vale o novo, o Antigo já não vale de nada. Não, meus queridos, nós sabemos que Paulo falou que o Antigo Testamento era uma figura do que ia acontecer no Novo. Então o Antigo e o Novo se completam, e ele totaliza a palavra revelada por Deus para nós. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala assim para eles: é o seguinte, na época de Elias, o profeta, um dos maiores profetas que existiu em Israel, porque nós sabemos que no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, quando Jesus estava com Pedro, Tiago e João, ele teve uma visão, e ele deu essa visão para os seus discípulos também. E nessa visão aparecia Moisés e Elias, junto com Cristo. Ali simbolizava Moisés, simbolizava a lei, Elias simbolizava os profetas e Jesus simbolizava a graça. Naquele momento, Jesus está falando dos maiores profetas de Israel. Jesus olha para eles e fala assim: no tempo de Elias, tinha muitas viúvas passando dificuldade, porque ficou 3 anos e 6 meses sem chover, do jeito que Elias profetizou. 1 Reis 17, Elias chegou diante de Acabe e falou: segundo a minha palavra, não vai chover e não vai cair orvalho, até que eu libere a palavra para isso voltar a acontecer. A Bíblia fala, meus queridos, que nesse momento Jesus fala assim para eles. Então no tempo de Elias, tinha várias viúvas necessitadas, tinha várias viúvas passando dificuldade, tinha várias viúvas que precisavam de uma providência divina em Israel. Mas Elias só foi enviado a uma, e nem foi de Israel, foi lá em Sidom, na Fenícia, lá para a viúva de Serepta. Elias foi enviado para ela, e através de Elias, as necessidades dela foi suprida. Todos nós sabemos a história de 1 Reis capítulo 17, que fala que quando Elias chega até aquela mulher, ela está indo preparar um bolo para ela e para o filho dela, depois ela ia morrer. Elias falou: você tem certeza que você vai morrer? Eu acho que não. Se você obedecer e fizer primeiro para mim, Deus diz assim: a farinha na panela não vai acabar, e o azeite na botija não vai acabar, até que Deus envie chuva sobre a terra. Gentia, Cirofinécia, parte dos cananeus, sabe o que ela fez? Fez o que muitos crentes não querem fazer nos dias de hoje, foi lá e obedeceu. Foi lá e fez um bolo, preparou bacaninha para Elias, e assim que Elias comeu, quando ela foi olhar na panela, ela foi olhar na vasilha, ainda tinha azeite e ainda tinha farinha na panela. E isso durou por cerca de mais de 1 ano. O que é isso, pastor? É o milagre da provisão, que só o nosso Deus pode fazer. E Ele está entrando com essa provisão na vida de alguém aqui nessa manhã. Ele está dizendo: como eu fui o provedor para Abraão, Gênesis 22, eu sou o Jeová Jirei, eu sou o Deus da providência, eu sou aquele que abre porta onde não tem parede, eu sou aquele que trago recursos de onde não tem, eu sou aquele que, se precisar, eu faço cair maná do céu, mas o meu povo não vai ter falta de nada. A Bíblia diz que Elias supriu a necessidade daquela mulher, foi a única. Em Israel tinha muitas viúvas, não foram visitadas por Elias nem por Deus, e não receberam providência, a não ser essa mulher gentia
que era idólatra, pagã, mas porém, que quando ela ouviu a voz do profeta, Deus ativou a fé dela, e ela foi obediente, tirou da boca dela. Com a mãe que faz isso, meus queridos, fala aí, com a mãe que faz isso, tirou da boca dela, tirou da boca do filho dela, para dar para um forasteiro que ela nem conhecia e nunca nem tinha ouvido falar. Mas Deus honrou a fé dessa mulher e a obediência dela. Deus ministrou algo no meu coração para me trazer para vocês nessa manhã. A obediência, ela traz o benefício, os milagres e a bênção do Senhor. Nós precisamos ser mais obedientes, nós precisamos ser mais submisso, nós precisamos entender que a salvação, um dos requisitos da salvação é a obediência. E para a gente alcançar a salvação de alguns parentes, algumas pessoas, nós vamos ter que ser obediente. Se nós não for obediente, nós não vamos conseguir alcançar a salvação que nós tanto esperamos. Eu vou escrever um próximo livro mais para frente, que vai ser O Preço da Obediência, os benefícios decorrentes da obediência. Porque tem muita gente hoje em dia que não quer mais obedecer liderança. Tem muita gente que não quer mais obedecer liderança de grupo. Tem muita gente que não quer mais obedecer pai, não quer mais obedecer mãe. Tem muita gente que não quer mais ouvir marido, não quer mais ouvir mulher. A desobediência está desenfreada, mas isso é cumprimento da palavra, que a Bíblia fala que nos últimos dias os homens serão desenfreados de forma desobediente, irrepreensível a pai e mãe, irrepreensível às autoridades. Eles não vão mais querer respeitar nada e nem ninguém. Mas eu agradeço e louvo a Deus que eu estou pregando para uma plateia nessa manhã que é obediente, e vai ser mais ainda depois de hoje. E às vezes Deus pede tão pouco de nós, a gente é tão negligente, né? Às vezes Deus pede uma coisa tão pequena da nossa parte, e nós é tão negligente. Aí depois nós quer se achar no direito de colocar Deus na parede, de exigir o cumprimento da promessa, de exigir o cumprimento da palavra, de exigir o milagre que Ele falou. Mas espera aí, será que nós estamos obedecendo do jeito que tem que ser obedecido? Será que nós estamos obedecendo nossos líderes, a palavra do Senhor? Será que nós estamos procurando ter uma vida de renúncia e de submissão e de obediência? Precisamos, meus queridos, precisamos. A Bíblia fala que Jesus cita mais outro exemplo. Jesus vai para o Velho Testamento de novo, e agora Jesus fala: nos tempos de Eliseu, tinha vários leprosos em Israel, e Eliseu não foi enviado a nenhum deles. Eliseu foi enviado lá para Ciro. Eliseu foi enviado lá para a Síria, para um homem chamado Naamã, ou Ciro, general, poderoso. Através dele Deus deu livramento para a Síria. Era um homem respeitado, era um homem conhecido, era um homem que tinha patente, era um homem que tinha autoridade. Mas quando ele chegava na casa dele, só Deus e ele sabia, e a mulher dele sabia, a família dele sabia, a lepra que estava escondida por trás da armadura. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós somos respeitados, nós somos renomados, nós somos considerados, as pessoas olham para nós e vê nós como exemplo, mas quando nós chegamos em casa, só Deus e nós sabemos como está nós por dentro, e a lepra que existe em nós. A Bíblia fala que esse homem, segundo a Reis capítulo 5, esse homem, ele estava na sua casa, mais um dia, tinha acabado de chegar, provavelmente tinha tirado a sua armadura, e aquelas lepras estavam caindo, as peles caindo do seu corpo. Aí Deus usa uma menina, uma jovenzinha, e olha para ele e fala assim: meu Senhor, minha senhora, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, glória, Deus sararia ele da lepra, porque lá em Israel tem um profeta que tem ligação direta com Deus. Aquela menininha que estava louvando aqui, Deus falava ao meu coração que Deus tem algo muito tremendo com ela no louvor. E Deus falava ao meu coração que ela tem uma fé muito grande. E ela parece com aquela menina da casa de Naamã. Ela dá testemunho, sabia? Aquela menina que estava louvando aqui, ela fala: lá na minha igreja tem profeta, lá na minha igreja tem um pastor, tem a pastora, se orar lá, alguma coisa vai acontecer. Nós precisamos começar a ser como essa menina. Nós precisamos começar a convidar as pessoas para a nossa igreja e bradar bem forte e dizer: na minha igreja ainda tem profeta, em Israel ainda tem profeta. Nós estamos vivendo um tempo de corrupção espiritual muito grande. As pessoas estão muito desacreditadas de liderança. Agora nós que temos uma liderança abençoada, nós temos que dar testemunho dessa liderança.
Nós que fazemos parte de uma igreja abençoada, nós temos que postar nas nossas redes sociais, nós temos que gritar para todo mundo: vem para a vida com Deus, porque na vida com Deus tem saúde, é saudável o negócio. Então nós precisamos fazer igual aquela menina. Ela estava na hora certa, no momento exato, era uma escrava, foi trazida de lá de Israel cativa para lá, mas ela não olhou para a circunstância, nem para o problema e nem para a luta dela. Ela entendeu que ela era a boca de Deus e que Deus colocou ela ali com um propósito. E ela abriu a boca na hora certa e liberou a palavra do trono de Deus. A Bíblia fala que Naamã prontamente obedece, vai até o rei da Síria, pede carta, junta os seus companheiros, envia a carta primeiro e depois vai. A Bíblia fala que no caminho, quando ele está indo, o rei já tinha lido a carta, o rei de Israel ficou irado, rasgou as vestes. Falou: o rei da Síria está querendo arrumar contenda, arrumar guerra comigo, porque eu sou algum Deus para sarar, para vivificar e para curar. Aí Eliseu ouviu falar que o rei ficou irado e rasgou as vestes. Eliseu fala: avisa lá para o rei que tem profeta aqui em Israel. Ei, você não precisa de ir atrás de lenço, aqui tem profeta aqui. Você não precisa ir atrás da corredor do fogo, corredor da revelação. Aqui tem profeta. Se Deus quiser te revelar, Ele te revela e pronto, acabou. Nós temos que ter ciência disso, meus queridos. Nós temos que aprender isso. Quando Deus quer falar, Ele fala. Mas agora se Deus não quiser falar, você vai para o corredor de fogo, você vai se frustrar. Porque é a carne que vai falar, é o homem que vai falar, você vai esperar e não vai se cumprir. Daqui a pouco você desvia e vai colocar a culpa nos outros, sendo que foi você que fez. Tem profeta, e quando Deus quer falar, Ele fala. Fala na palavra, fala no louvor, vai até você, usa a pessoa, ou libera a palavra daqui de cima do altar. Quando Deus quer falar, ninguém pode impedir. Então não fica ansioso, não fica preocupado, mas Deus não está mais falando comigo. Está sim, é que você não está, você está tão ansioso, preocupado, você não está conseguindo ouvir Deus falar. Deus fala conosco diariamente. Deus fala conosco constantemente, é que nós não estamos tendo sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Você quer ver uma coisa? Tem uma frase que fala por aí afora, é verdade, que diz assim: Deus está em silêncio com você porque sua Bíblia está fechada. É isso. Abra sua Bíblia que o silêncio vai ser rompido. Abra sua Bíblia que Deus vai falar com você pessoalmente, sem mandar intermediário nem nada. Ele vai falar direto com você, e aquilo que Ele falar vai se cumprir para a glória dEle. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Ele e não confirmaria, ou falaria Ele e não efetuaria. Ele é Deus. Ele não gosta de ficar emocionando ninguém. Ele não gosta de ficar fazendo proposta, ofertando nada para ninguém, para segurar ninguém. Deus não precisa disso. Deus não faz isso. Deus, quando Ele faz uma promessa para mim e para você, o mais interessado de cumprir essa promessa é Ele, porque a palavra dEle está em jogo. Você vai ver que teve vezes na Bíblia que Deus jurou e não tinha ninguém maior para Ele jurar. Ele falou: juro por mim mesmo que o que eu falei vai se efetuar, e o que eu falei vai ser realizado. Deus manda eu profetizar para alguém aqui que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele falou para você, e o nome dEle vai ser glorificado. A Bíblia diz que Naamã chega até Eliseu. Aí Naamã, sendo general, sendo um top lá da Síria, pensou na sua mente: vou receber tratamento VIP, né? Tem umas pessoas por aí afora, tem uns caras do comando que ele chega na igreja, ele quer receber tratamento VIP. Vai lá na minha igreja para você ver o pau que ele toma. Vai. Tratamento VIP é só Jesus que tem. Oh, glória. Esse tempo atrás eu preguei num culto a livre aqui na Marconi, pastor Alex. Eu gritei no microfone para todos os 4 cantos ouvir. Eu falei: PCC manda em nada, quem manda aqui é Jesus. Quem manda aqui ainda é Jesus. Quem manda na comunidade ainda é Jesus. Se Jesus quiser fazer uma mudança, Ele faz. Se Jesus quiser fazer, ser liberto, ser transformado, Ele faz. Se Jesus quiser descer a sepultura, desce. Quem manda ainda é Jesus, meus queridos. Mateus 10, 28. Não temeis ao homem, que tem o poder só de matar o corpo. Temei antes a Deus, tem o poder de matar o corpo e jogar a alma no inferno. Eu fico ouvindo alguns crentes hoje em dia que eles temem muito o homem. Eles têm muito receio, muita preocupação com o homem. Mas Deus me revelou, se eu for lá falar, e se Ele querer pôr o dedo na minha cara, se Ele querer me afrontar. Oh, meu querido, minha querida, nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Nós servimos ao Todo-Poderoso. Quando Ele manda nós fazer e nós obedece, Ele assina embaixo.
Chegou lá na porta de Eliseu, esperando tratamento VIP, Alisson. Eliseu fala para Geazi, fala para ele o seguinte: vai lá no Rio Jordão e se lava 7 vezes. Você vai ser curado dessa lepra. Ah, o homem se revoltou. Não vou fazer isso. Pensei que ele ia sair, colocar a mão sobre a minha cabeça, passar a mão sobre a lepra e o leproso ia ser restaurado. Lá na Síria não tem os rios Varpá, não são os rios limpos? Por que eu vou me lavar nesse rio barrento do Jordão? A Bíblia fala que ele está indo embora. No caminho tinha um jovem do lado dele que era obediente. Oh, aleluia. Começa a orar a partir de hoje para Deus colocar pessoas obedientes do seu lado. Pessoas que, sabe aquela hora que você quer dar uma de doido, a pessoa vai lá e puxa a sua orelha e fala: ei, fica centrado, tenha equilíbrio, você é crente. Ah, eu vou largar, eu não quero mais saber de marido, de salvação de casa. Aí quando tem uma pessoa do lado obediente, fala: ô, você não viu a palavra que o pastor Alex leu lá, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, então permanece. Porque os desobedientes, sabe o que vai falar? Separa. Você já sofre muito há anos com essa situação. Separa, que Deus prepara um varão da igreja. Separa. Aí vem outros conselhos, outras coisas, que já é costumeiro de uma pessoa desobediente. Ela vive nessas práticas e ela quer arrastar as pessoas que estão ao seu redor para essas práticas. Você quer ver uma coisa? Lá em Números, a Bíblia fala, eu não lembro o capítulo, não me recordo o capítulo, não sei se é o capítulo 13, o 12, por aí. A Bíblia fala que foram espiar a terra, foram 12. Quando voltaram, só 2 permaneceu na palavra. 10 enfraqueceu porque viu o tamanho da muralha, viu o tamanho dos homens, que era gigante, viu o tamanho dos cachos de uva, o tamanho daquelas frutas, e eles chegaram já com o coração derretido, cheio de incredulidade. E a Bíblia fala que enquanto isso, 2, chamados Josué e Caleb, continuou. Deus vai dar vitória, não importa se tem gigante. Deus falou que a terra é nossa, a promessa é nossa, nós vamos conquistar, nós vamos tomar posse. E os outros 10, não dá, tem gigante. E a Bíblia fala que o povo olhou mais para os 10 do que para os 2, ao ponto de a multidão de Israel pegar pedra para querer apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão. Se Deus não tivesse intervindo, mandado uma praga, provavelmente eles tinham matado Moisés e Arão, Josué e Caleb. E por que eles iam matar eles, pastor Daniel? Só porque eles acreditaram na promessa. Vai ter gente que vai querer te matar na caminhada, só porque você acredita na promessa. Ah, você não tem noção de quanta gente já apareceu no meu caminho esses 18 anos. Você vai dirigir igreja? Você não. Outras pessoas sim, mas você não. Você vai lançar livro? Você não. Outras pessoas sim. Quantas pessoas apareceu na minha caminhada para me desmotivar? Quantas pessoas apareceu para derreter meu coração e fazer eu desacreditar da promessa? Por isso que o conselho de Deus para nós nessa manhã é: peça a Deus pessoas obedientes para estar com você. Anda no caminho da obediência. Entenda, a promessa é sua, ninguém tem que acreditar por você. É você que tem que acreditar nela e lutar por ela. Não fique esperando tapa nas costas não, você não vai receber. Não fique esperando mensagem motivacional que você não vai receber não, tá? Então olha Hebreus 12:2, olha para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, e acredite que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz que Naamã ouve o jovem fala: meu Senhor, se pedisse uma coisa difícil para você, você não faria? O camarada pediu uma coisa tão fácil. Vai lá, toma banho naquele rio lá, se der certo Deus, se não der, pelo menos você tomou um banho também, né? A Bíblia fala que ele vai lá, volta a carruagem e vai, e obedece. Quando a gente obedece, o céu se movimenta. Quando a gente obedece e Deus manda nós falar e fazer, pode ser loucura para os homens, mas Deus, Ele honra a nossa loucura. Esses dias atrás eu fui num lar, fazer um culto num lar, e o jovem, um rapaz, ele estava com mancha no corpo inteiro. Ele já estava triste, deprimido, não estava nem querendo sair de casa. Já tinha pagado médico particular, dermatologista, já tinha tomado injeção, tomado remédio, passado pomada no corpo. Aí nós estamos lá no culto lá e Deus me dá uma estratégia meio maluca, mas eu sou maluco também, eu sou do lado de Deus. Aí Deus fala assim: pega a garrafa de água, ora, dá para sua esposa orar, a pastora Eli, e dá para ele, fala para ele passar essa água no corpo 7 dias, e ele vai viver um milagre da parte de Deus. Aí eu passei a água para ele, ele falou para mim assim, depois eu perguntei para ele: e aí, varão, você acreditou naquele negócio que eu te falei? Ele falou: não, eu quase não fiz. Ele falou: quase não fiz. Eu falei: esse cara é maluco. Até um presbítero da igreja que estava do meu lado não acreditou. Eu falei: esse cara é maluco, meu. Como é que esse cara faz uma coisa dessa?
Meus queridos, ele começou a passar água no corpo. Deu o primeiro, segundo dia. Quando chegou no terceiro, já começou a limpar as manchas do corpo dele. Quando chegou no sétimo dia, ele foi limpo para a glória de Deus. E aí esse dia eu fico sabendo que o testemunho era maior do que eu imaginava. A mulher dele também estava com as manchas que passou para ela, e ela foi curada através dele, através da palavra. Deus ainda faz milagre, Deus ainda cura. Tem alguém aqui disposto a obedecer o mandato de Deus? Tem que obedecer. Tem hora que tem que dar uma de maluco. E uma vez chegou uma mulher lá na minha casa, lá quando nós morávamos naquela casa lá, que foi o ponto de pregação. Eu e a pastora Eli. Disse que já tinha ido na Mundial, já tinha ido na Internacional, já tinha ido no Edir Macedo, já tinha ido nas igrejas, tudo. Deus e amor. E falavam que era obra de macumbaria, e a mulher não saía da cadeira de roda. Eu falei, que obra de macumbaria é essa que é maior do que Jesus? Aí entrou lá para minha casa. Aí um cadeirante orando por outro cadeirante. Olha que maravilha. E aí começamos a orar, eu e a pastora Elia ungimos ela, que eu não gosto de ungir, eu só unjo só quando Deus manda. Aí começamos a orar, porque a unção está sobre mim, eu já tenho a certeza e a ciência disso. Aí começamos a orar e a ungimos tal, meu Deus do céu, daqui a pouco a mulher começa a esticar as pernas, a mulher se levanta e a mulher sai andando de dentro da minha casa, e está andando até hoje para a glória de Deus. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, olha o que o seu Deus diz nesta hora. A última palavra é do Senhor. Oh glória, quem pode adorar o Senhor nessa manhã? Não mexe, ó. Abre nem fecha, mas pega as coisas, ó. Sabe por que essa mão não mexe? Porque quando eu fiquei na cama, que eu tomei o tiro aqui na Vila Maria. Estava saindo dos sambas ali do Tadeus, nós vivia lá, né? Veio uma moto do lado e atirou em mim, um tiro pegou no meu pescoço, o meu corpo ficou paralisado na hora. E quando eu me converti, que eu ia para casa, eu dava risada sozinho, eu e Deus. Eu olhava para minhas mãos e falava assim, Deus, essa mão que eu usava para atirar, para segurar o revólver, né? Não mexe nem um dedo, como é que eu vou segurar um revólver de novo? Não dá nem para me desviar mais. Eu ficava pensando comigo mesmo, não falava isso para ninguém. Aí eu olhava para a outra mexe, mas olha o dedo aqui, ó, não tem força esse dedo nem esse, como é que eu vou puxar um gatilho e fazer alguma coisa? Então Deus sabia que ainda no meu coração tinha desejo de voltar para trás ainda. Então Deus falou, eu sei como eu trabalho na vida do vaso, oh glória. Eu que criei o vaso, eu sou o dono do vaso. Deus manda eu dizer para alguém aqui nessa manhã, se for preciso ele quebrar e fazer um vaso novo, ele vai fazer, mas a obra dele vai ser realizada. A Bíblia diz que Naamã mergulha 7 vezes e a pele dele se torna limpa como a de uma criança, e ele sai glorificando a Deus. E ele ainda vai no profeta e fala, a partir de hoje, não vou servir mais o Deus do rei da Síria. Me dá um pouquinho de terra, porque eu vou levantar um altar lá na Síria. E a partir de hoje eu vou só adorar o Deus de Israel. Ei, Deus, Ele está marcando encontro com algumas pessoas. E Deus fala para mim assim, dizer para você, o que Ele vai fazer, não vai ter como mais a pessoa voltar atrás. O que Ele vai fazer, ou ela se converte ou ela se converte. O que Deus vai fazer, ou ela começa a servir ao Deus de Israel, ou ela começa a servir ao Deus de Israel. Não vai dar mais para correr, não vai dar mais para escapar, porque a Bíblia fala que quando Deus muda, quando Deus transforma, Ele transforma. Eu não acredito muito nesse negócio de ficar caindo toda hora, não. Isso aí é umas coisinhas meio que estranhas que acontecem no dia de hoje. Eu acredito em João 8,36, pastora Tamara. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui, a minha esposa é um testemunho vivo. Testemunho vivo, está convertida há quantos anos? 14 anos? 13?
tinha visto de droga, de cigarro, cocaína, maconha. Olha para ela, ninguém acredita nisso. Até a mãe dela fala, você usava tudo isso, minha filha? Eu falo, eu usava até mais, você não imagina. Foi liberta. Você teve recaída depois que você foi liberta? Nunca mais. Olha para o seu irmão e diga para ele, nunca mais. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que aconteceu, meus queridos? A Bíblia fala que a admiração que Jesus conquistou lá na sinagoga, em Nazaré, por causa da sabedoria, as palavras que ele falava, eles ficavam questionando, de onde vem isso? A admiração se transformou em ira. A Bíblia fala que o povo de Nazaré pegou ele, quando ele falou isso, ele falou de Elias, falou de Eliseu, e falou que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Ele estava querendo dizer o quê? Deus, ele preferiu curar a viúva de Serepta, preferiu curar Naamã, que era gentil, do que curar o povo de Israel, que era rebelde, desobediente e incrédulo. Onde tem incredulidade, não tem ação do Espírito Santo. Às vezes nós queremos nos questionar muito, porque nossos cultos não tem mais milagre, não tem mais batismo no Espírito Santo, não tem mais cura, não tem mais coisas que aconteciam uns anos atrás, por causa da nossa incredulidade. A incredulidade é coisa terrível, terrível. A incredulidade ela é tão terrível que ela impede Deus de operar. Como é que pode uma coisa dessa? Eles ficaram tudo revoltados. A admiração se transformou em ira, porque eles não aceitou que Deus estava escolhendo gentios e deixando eles de lado, porque eles eram rebeldes, incrédulos e desobedientes. Deus estava deixando Israel de lado, e agora estava voltando os olhos para os gentios, que nunca tinham ouvido a palavra, nunca tinham ouvido falar de Deus, e nunca tinham ouvido a respeito de aliança. A Bíblia diz que eles pegam Jesus, levam para fora da cidade, que a cidade de Nazaré ela era construída em cima de um monte, e eles iam jogar Jesus de cima do monte para baixo, para matar Jesus. Mas a minha Bíblia diz, a sua também diz, que ele ia ser crucificado num madeiro. A Bíblia fala que naquele momento, Jesus já inaugurou o filme do homem visível, antes de criarem o filme do homem visível. A Bíblia fala que ele se ocultou no meio deles, passou pelo meio deles e desapareceu. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe por que muitas casas, muitas famílias, muitas pessoas não estão sendo salvas? Por causa desse bicho maldito chamado incredulidade. Chega num culto igual esse, do início até o final, falando de salvação, de libertação, de transformação. Aí nós saímos daqui e nós falamos, mas será? Mas meu marido é tão difícil, meu irmão, meu filho, meu parente, meu pai, minha mãe. Aí o será já entra. Aí quando o será já entra a incredulidade. Aí já entra junto com a incredulidade a desobediência. Eu não vou obedecer o que o pastor falou lá não. Eu não vou fazer nada do que foi falado lá não. Cada um luta pela sua salvação, a salvação individual. Aí daqui a pouco nós já começa a se tornar pessoa cética. Nós já começa a enveredar para o caminho da desobediência. E aí nós vamos pagar o preço, que eu pago até hoje do livro que está ali, ó, o preço da desobediência. 18 anos já nessa cadeira de roda. Passo sonda no canal da urina. Tomo remédio para ir no banheiro. Tomo remédio para segurar, para não dar infecção, para segurar a urina, uso fralda. Meu Deus, você não sabe o preço que eu pago até hoje por causa da minha desobediência. Então se eu fosse você, eu pegava esse exemplo vivo em pessoa e saía da desobediência e começava a obedecer mais a Deus, porque obedecer mais a Deus vale mais do que sacrificar. É o que está escrito nesse livro. Deus me deu a direção para me escrever, inspirado, direcionado na história do rei Saul. Tipo de crente que começa bem e termina mal. Ele começou obediente, começou humilde, todas as palavras que era liberado ele cumpria, ele fazia. 1 Samuel capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Só que quando chega no capítulo 15, ele chega num estágio de desobediência tão grande, que Deus usa Samuel, manda ele lá guerrear com os amalequitas, exterminar todo mundo, ele deixa o rei vivo e os animais vivos. E aí ele ainda tenta mentir para Samuel. Samuel ouve o mugido das vacas. Aí a Bíblia fala que Samuel fala para ele, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. É melhor obedecer, a obediência é melhor do que a rebeldia, do que a rebelião. E o pecado da rebeldia e da rebelião é pior do que a desobediência. Coisa que fala assim. Aí o versículo final, a parte final, fala assim: é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Isso que Samuel fala para Saul. Samuel estava dizendo: rei Saul, se você fosse obediente, Deus ia perpetuar o seu reinado. E depois de você, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e o reinado ia ser só no seu nome, no nome da sua família. Mas como você preferiu desobedecer, você preferiu sacrificar do que obedecer,
Então a partir de hoje o reino está sendo rasgado de ti, está sendo passado para outro melhor do que você. Então, meus queridos, muito vale mais a obediência do que o sacrifício. Muito vale mais ouvir a liderança, ouvir a palavra, ser ouvinte, não esquecido, mas ouvinte praticante. Muito melhor é fazer o que Deus está mandando fazer hoje do que deixar para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. O dia de amanhã só pertence a Deus. É muito melhor começar a pregar agora do que não ter mais chance para pregar e querer chegar no céu e querer pregar no inferno, que é pior ainda. É muito melhor querer fazer a obra agora do que fazer a obra quando perder a saúde, quando tiver já bem de idade e já tiver com fadiga, cansaço. É muito melhor fazer o que Deus está pondo nas suas mãos agora, ser obediente agora, do que deixar para amanhã. Então Deus está falando com alguém nessa manhã. Seja obediente, seja submisso. Não seja igual o povo de Nazaré. Eles queriam ver milagres que eu fazia lá em Cafarnaum, mas eles não conseguiam ver porque eles eram incrédulos. Marcos capítulo 6 fala, Jesus fala que quando ele chegou em Nazaré, essa mesma passagem, Jesus fala que olharam para ele e falaram para ele assim: você, né, filho de José, filho de Maria, seus irmãos, suas irmãs, está tudo aqui. E a Bíblia fala que Jesus não conseguiu fazer milagre, fez pouquíssimo por causa das mãos que ele estendia. Aonde que você via nas escrituras Jesus tendo que colocar a mão em alguém? Aonde que você via Jesus precisando de colocar as mãos para alguém ser curado? Meu querido, foi falado aqui nessa manhã, Jesus liberou uma palavra, chamou o homem pelo nome, o homem saiu morto da tumba depois de 4 dias, nem as ataduras conseguiu segurar o homem. Não. Jesus não precisava disso, mas nessa ocasião, por causa da incredulidade, Marcos 6 fala que por causa da incredulidade dele, Jesus curou pouquíssimos, ainda com a imposição de mãos. Então o Senhor fala ao meu coração para dizer para alguém aqui nessa manhã: chega de ser incrédulo, seja crente. Seja de duvidar, questionar, seja de querer ficar achando de que jeito que Deus vai fazer, como vai vir, quando que vai ser, por onde vai vir. Não importa como vai vir, de que jeito que vai vir, mas se os céus falou, o céu se responsabiliza. Faça a sua parte, acredite. Hebreus 11:6, a fé é o firme fundamento das coisas que 11, 1 e o 2, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e se espera. Aí o 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que o buscam acreditem que Ele é galardoador. Então muitas vezes nós estamos com uma fé ferida, uma fé tóxica, e nós queremos ferir outras pessoas que estão ao nosso redor. Ouve Deus falando com a pessoa chega e fala: você viu, fulano, o que Deus falou comigo? Aí olha assim: eu acho que isso não vai se cumprir não. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: Deus falou que você vai pregar para muitos lugares? Foi? Eu falei: foi. Deus falou que você vai viajar para muitos lugares? Falei: falou. Aí ele falou para mim assim, presbítero da igreja, ele falou para mim assim: Deus falou o mesmo para mim até hoje, não se cumpriu. Balde de água fria num novo convertido. Balde de água fria numa pessoa que está na caminhada cristã, acreditando que quando Deus fala, Ele cumpre. Aí eu olhei para ele e falei assim para ele: meu querido, o problema é seu. O que é meu, meu querido. Eu sei que eu vou viver. E eu estou vivendo isso para a glória de Deus. Estou vivendo, meus queridos. Deus me usou falando lá na igreja no começo do ano que era ano de crescimento, ano de realizações, que nós ia realizar coisas inéditas, coisas que nós nunca tinha realizado. Olha aí, meus irmãos, coisa inédita, coisa que eu nunca tinha realizado. Estava esperando para lançar esse livro mais de 10 anos, meus queridos. O livro já estava escrito há mais de 10 anos. A promessa foi feita há cerca de 16 anos. Num congresso de jovem, Deus usou um irmão conferencista, falou para mim: Deus fala, jovem, que a sua história vai entrar num livro. Passou 16 anos da promessa, mais de 10 anos o livro escrito, e eu não tinha condição de lançar o livro. Aí sabe o que Deus fez? Deus falou: é ano de realização, é ano de fazer coisas inéditas. Então é o seguinte: vou usar uma pessoa que vai te abençoar ali com quase 5 mil reais, vou abençoar outra pessoa que vai te abençoar com 2 mil reais, vou usar outra pessoa que vai te abençoar com 500 reais. Resumindo, o livro ficou quase 7 mil, um pouco mais de 7 mil. Sabe quanto eu gastei no meu bolso? Nada, porque quando Deus promete que vai preparar, Ele prepara, meus queridos. Ele prepara. Ele prepara. Eu parecia que eu estava anestesiado, pastor Alex, lá no sábado, na noite do lançamento do livro. E eu pensei, era muito mais do que eu imaginava, porque eu tentei lançar esse livro umas 2 vezes atrás, bem simples. Uma vez eu tentei lançar ele até num livreto com aquelas páginas amarelas, coisa feia, terrível. Quase eu lancei daquele jeito, Deus não permitiu.
Era Deus olhando lá do céu e falando: seu livro vai ter código de barra, seu livro vai ter ISBN, seu livro vai ter ficha catalográfica, e o seu livro vai para fora do Brasil, porque quando eu falo, eu me responsabilizo. 30 páginas, comecei num caderno, escrevendo, com a mãozinha assim, eu escrevo assim, ó, escrevendo, 30 páginas, escrevi assim, ó. Essas 30 páginas num caderno se transformaram em 352 páginas. De um livro com fotos, testemunho, palavras de vida eterna. E as pessoas que estão lendo, estão falando que o negócio é tremendo. Tremendo. Ontem de madrugada uma moça falou para mim: o seu livro está igual novela. Aí a gente fica desesperado para ler o outro capítulo. Falei: meu Deus. Uma outra moça falou esses dias para mim, falou: pastor Daniel, se eu tivesse dinheiro eu comprava um monte de jovem e eu saía distribuindo para os jovens. Ô glória! É muito impactante. Nele você vai ver o preço da desobediência. Você vai ver os processos que eu passei desde quando eu era criança. O pastor Alex, ele participou de algumas coisas. Eu ia lá para a casa dele para comer bolacha, que na minha casa não tinha. Aí eu ia lá para a casa dele para comer bolacha. Nós fazíamos aposta suicida para comer bolacha. Nós apostamos um dia lá na igreja Jardim de Oração. A moto, o pastor tinha acabado de chegar com a moto, escapamento quente. Nós apostamos. Eu falei: vou colocar minha mão no escapamento. Falou assim: se colocava, ganhar bolacha. Eu coloquei, queimei minhas mãos, ficou com bolha em todos os dedos na mão. Dormi com a mão dentro do balde na água gelada, mas ganhei a minha bolacha. Ô glória! Ô maravilha! Meus, aquelas bolachinhas simples, né, pastor Alex? Não era essas bolachas maisena, era qualquer coisa que vinha era lucro, meus irmãos. Então você vai ver, meus irmãos, a história de uma pessoa que padeceu muito, sofreu muito, e hoje está aqui na presença do Senhor, para fortalecer a tua fé e dizer para você, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível, ô glória. Eu não sei qual o tamanho do seu sonho, eu não sei qual o tamanho do seu chamado, eu não sei qual o tamanho do propósito que Deus tem com você, mas vai se cumprir, diz o Senhor. Jesus falou em Mateus 24, pode passar esses céus, pode passar essa terra, mas essa minha palavra, ninguém vai fazer ela passar. Oh glória. Isaías 14, 27, o Senhor dos Exércitos determinou: quem invalidará a sua mão estendida está, ninguém fará voltar atrás. Isaías 59, 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Deus ainda salva, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma, e Deus vai mudar a história da sua casa e da sua família em nome de Jesus. Deus muda a história de um escolhido, porque Ele é Deus. Você tem noção do tamanho, da grandeza, do poder do seu Deus? Tem muita gente que está na igreja que não tem noção, né? Não tem noção. A Bíblia fala que Ele se assenta nas nuvens, a terra se torna o estrado dos seus pés. A Bíblia fala que Ele pega toda a água da terra com a palma da sua mão, como se fosse uma concha. A Bíblia fala que João teve uma visão e via um trono, mas não conseguia enxergar o ser que estava no trono. Ele nunca saiu do trono, a central de comando. Ele nunca saiu, ele nunca precisou levantar a mão e nem se pôr de pé. É só ele falar, dar uma ordem, tudo aqui acontece. Mas para isso, precisamos de obedecer a Ele. E não só obedecer até certa parte, até onde nós achamos que tem que obedecer. Porque dentro de nós tem uns quartinhos com fechaduras, escuro, que nós falamos assim: Deus, o Senhor entrou quase tudo, mas tem uns 3, 4 que o Senhor não pode entrar. Deixa fechado lá, Deus. Nós ficamos querendo limitar Deus, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Nós temos que abrir espaço e deixar Deus trabalhar. Para mim estar aqui hoje, meus queridos, tanto de espaço que eu tive que abrir para Deus trabalhar, e ainda estou tendo que deixar. Oh, meus queridos, eu me lembro como se fosse hoje. Comecei a congregar com o pastor Alex e a pastora Tamara. Vida com Deus, nas casinhas de baixo. Sabe como é que era o chão? Cimento, batido. Era uma luta, né, pastor Alex? O povo vir para a igreja, tinha poucos membros, né? Aí estava chegando mais. E era ali nas casinhas de baixo. O cara que deu tiro em mim morava nas casinhas de cima. Esse homem vinha até de fralda para a igreja. Ele falava: mas meu Deus, se os caras vinham te pegar aqui dentro do carro com a minha mulher, o Azaf pequenininho, né? Azaf pequenininho, com meu filho, e se querer invadir a igreja para dar tiro em você dentro da igreja? Meu Deus do céu. Mas de muitas pessoas, posso dizer que foi um dos únicos que acreditaram no nosso ministério.
me consagrou como evangelista, me liberava para pregar fora, me colocava para dirigir campanha dentro da igreja. E eu vim para a igreja Vida com Deus por causa da pastora Ellen. Se eu falar para você que foi Deus que mandou, eu estou mentindo, eu não minto com as coisas de Deus. Ela um dia conversando comigo, ela falou umas 3 vezes, ela falou a primeira eu deixei passar, ela falou a segunda eu deixei passar, e quando foi a terceira eu falei, ixi. Ela falou, eu queria tanto estar perto da pastora Tamara, eu queria estar tanto perto dela, Deus usa ela, ela prega, ela é uma jovem, eu sei que eu vou aprender com ela, eu sei que Deus vai fazer algo na minha vida perto dela. Aí quando foi na terceira vez eu falei, vamos minha filha, eu vou mandar uma mensagem para o pastor Alex, eu vou mandar uma mensagem para ele, nós vai para lá. Ficamos por cerca de 1 ano, fui consagrado, e depois daquele tempo a vida espiritual dela mudou. Mudou, você tem que ver ela fazendo a obra do Senhor, dirigindo o culto, Deus usando ela, culto inspirado, é terrível, é terrível. Você não tem noção da inspiração que você é para muitas mulheres. Você não tem noção de quantas mulheres que não falam nada para você, não está perto de você, mas te acompanha na rede social e diz assim, um dia eu vou ser igual ela, oh aleluia. Você não tem noção da grande mulher de Deus que você é para muitas pessoas por aí afora. Você não tem noção de muitas mulheres que já pensaram em deixar casa, marido, e não deixaram por causa da sua vida e das suas pregações. E Deus manda dizer para você assim, que Deus vai levantar pessoas aqui para cuidar desta obra com vocês, porque Deus prometeu que você vai voar e você vai voar. Deus prometeu que você vai para longe e você vai ir. E você não vai ficar preocupada, porque Deus vai cuidar da obra. Deus vai cuidar da obra. Deus vai te enviar para muitos encontros de mulheres, muitos lugares, muitos sítios, para muitos lugares. Deus falava isso para mim de madrugada hoje. Deus falou, diga para ela que eu vou soprar o nome dela. Diga para ela que eu vou levar ela para muitos lugares. Vou levar ela até para fora do Brasil. E quando ela chegar lá, vou eu honrar, vou eu fazer coisa grande na vida dela. Sabe por quê? Porque eu tenho me agradado através dela. Eu tenho me agradado na fé dela, na fidelidade dela e no amor dela que ela tem para com a obra. Pastor Alex, eu estava ontem ministrando na igreja no São Carlos e fração de segundos, eu com os olhos abertos, eu via assim, vida com Deus. E aí daqui a pouco eu via uma escritura, um documento, com o olho aberto, eu olhando assim lá no culto, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí o Senhor falava para mim assim, está vendo esse nome, está vendo essa escritura, está vendo esse documento? Eu vou colocar o nome da vida com Deus num documento de um lugar próprio. Tá? Eles estão fazendo muita coisa em prol do meu reino, mas eles não fazem mais porque eles estão um pouco limitados. Mas diga para eles que o tempo de viver o milagre, o tempo de viver a promessa do lugar próprio está chegando, está chegando, está chegando. E vocês vão continuar fazendo mais ainda. E Deus manda dizer, pastor Alex, que Ele quer você assim desse jeito, visão de reino. Tá? Tem muitos pastores que estão com visão de tribo. Faz evento, fecha a igreja, fica aquele grupinho tudo fechado. E Deus me fez lembrar de quando nós começamos o ponto de pregação, que alguns pastores lá de perto fez reunião e proibiu os membros obreiros de ir no ponto de pregação. Vocês lembram? E detalhe, não tinha culto na igreja deles não, porque o nosso ponto de pregação era de segunda-feira. Não tinha culto em igreja nenhuma. Mas os pastores fez reunião e proibiu de ir. Porque esses pastores têm visão de tribo, visão pequena, fechada. A tribuzinha dele ali, ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém participa. E quem entra fica excluído, porque não faz parte do convívio deles. Mas o Senhor falava ao meu coração que Deus tem te dado uma visão de reino. É para você continuar com essa visão. Você não tem noção de como tem sido impactante os eventos que vocês fazem aqui nesse lugar. E pouquíssimas pessoas no Brasil têm coragem, capacidade de investir, gastar e fazer o que vocês estão fazendo em prol do reino. Deus manda dizer, pastor Alex, que o reino vai te recompensar. E Deus manda dizer para você, continua assim. E vai ter mais trabalhos ainda. Deus vai enviar recursos, Deus vai dar mais direção. E pode pôr em pauta, e pode praticar. Porque Deus vai fazer muita coisa através desses eventos e desses trabalhos, como Ele já tem feito. E a mensagem de Deus para a igreja é, continue ajudando. Pastor, não estou, então comece a ajudar a partir de hoje. Tá? Você dava dízimo na cachaça, na droga, você dava oferta na bebida, no narguile, no cigarro. Aí chega na igreja, está com dinheiro no bolso, tem um Pix, tem um cartão, endurece o coração e não dá. Então vamos começar a ajudar a partir de hoje.
Porque aqui nós vemos para onde vai o investimento que vocês trazem. Aqui nós vemos para onde vai o que vocês estão semeando aqui. Vai para o reino e vai para a obra. Olha que a estrutura que está aqui. Olha os eventos, olha as coisas que é feito aqui. É tudo colocado em prato limpo, vocês vê. Então não tem o porquê ser incrédulo e desobediente não semear na obra do Senhor. Ande com os pastores de vocês. Pegue nas mãos deles, ajude eles. Não fale só de boca, que nem tem muito obreiro e muito crente falando, eu estou com você, e passa uma semana e te assumiu. Fala, mas não estava comigo? Onde está? Que eu não estou nem vendo, nem sei onde está. Esteja junto, esteja de verdade. Não só esteja em corpo presente, mas esteja financeiramente. Porque essa obra aqui, ela não é mantida por governo e nem pelo político. Ela é mantida por Deus e por cada um de vocês. Se Deus abriu a porta para vocês, é que é para vocês semear. E semear muito e não pouco. E semear com alegria, do jeito que Paulo fala em Coríntios. Então semeiem, ajudem, participem, contribuem. Se Deus abriu a porta para vocês, dá saúde para vocês, vocês conseguem se levantar pela manhã, vocês vão trabalhar e voltam para casa, não é só para cuidar das suas coisas e pagar as suas contas, não. É para cuidar da obra de Deus também. Sabe o que eu aprendi com eles ao longo dos anos? Quem cuida da obra de Deus, Deus cuida. Eles falavam isso na igrejinha pequena, quando era o chão de cimento. Eles falavam isso. Quem cuida da obra de Deus, Deus cuida das coisas deles. E eu fico feliz em ver o que Deus tem feito na vida de vocês. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Vem aqui na frente, vem, por favor, vem, pastor Eli, aqui na frente. Eu quero agradecer vocês, porque